Olá pessoal, tudo bem? Eu estou devendo um vídeo sobre para encerrar a parte de projeto e uma hora dessa eu volto com a última parte. O que eu quero hoje é tratar de um assunto que tomou e continua, certamente vai continuar tomando conta dos noticiários, é, com relação a uma portaria, né, do governo, do governo federal, que tenta, né, pelo menos é o que a gente tem notícia, derrubar mais de 100 portarias que foram editadas de 91 a 2014. E essas portarias elas respaldam ou tomam como base legal algumas questões voltadas principalmente para os programas dentro do SUS para as pessoas que têm problemas psiquiátricos, por exemplo. Eu não sei se a palavra certa é essa, eu não sou da psicanálise, psiquiatra, então se eu falar alguma besteira aqui, perdoe. Mas dentre as portarias que o governo busca, dentro do Ministério da Saúde busca revogar, estão aquelas que tratam da reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar dentro do próprio SUS, as equipes de consultório na rua, né, o serviço residencial terapêutico e a comissão de acompanhamento do programa de volta para casa, além da rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso do crack, álcool e outras drogas. Isso aí seria atingido ou será atingido com a portaria do atual do governo. Isso aí me levou a algumas reflexões, né? A três situações, na verdade. Um texto, uma carta do Antônio Artur. Antônio Artur ele foi internado no manicômio, esteve lá, era visto como louco, que ele escreve, né? A carta que intitula Carta ao Diretor de Asilo de Loucos. Né? Uma outra são as pesquisas do Michel de Foucault, né? Michel Foucault, que ele vai trabalhar a questão da loucura, a questão da punição. A gente vai ver lá no Vigiar e Punir, a história da loucura, e também no livro dele, na ordem do discurso, que é a aula inaugural dele. E outra questão foi Anísio da Silveira. Eu vou começar pelo Arthur e finalizo com a Anísio. O Antônio Arthur, ele escreve essa carta, né, em que ele reclama e coloca, na verdade, denuncia a situação em que os reclusos, né, que estavam dentro dos que ele chama de hospícios, né, casa dos loucos, que ele diz, sofriam. Então eu vou ler um trechinho da carta, é longa, mas eu dei só um trechinho da carta que ele diz assim. Ele tem uma frase interessante, né, que ele diz assim: não quero que ninguém ignore meus gritos de dor, e quero que eles sejam ouvidos. E aí ele diz assim: o hospício de alienados sob o amparo da ciência e da justiça é comparável aos quartéis, aos cárceres, às penitenciárias. Não nos referimos aqui às internações arbitrárias, para evitar o incômodo de um fácil desmentido. Afirmamos que grande parte de seus internados, completamente loucos, segundo a definição oficial, estão também reclusos arbitrariamente. E não podemos admitir que se impeça o livre desenvolvimento de um delírio
tão legítimo e lógico como qualquer outra série de ideias e atos humanos. A repressão das reações antissociais, em princípio, é tão quimérica como inaceitável. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. E em nome dessa individualidade, que é patrimônio do homem, reclamamos a liberdade desses forçados, das galés, da sensibilidade, já que não se está dentro das faculdades da lei condenar à prisão a todos que pensam e trabalham. Sem insistir no caráter verdadeiramente genial das manifestações de certos loucos, na medida de nossa capacidade para avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta de sua concepção da realidade e de todos os atos que dela derivam. Esperamos que amanhã de manhã, na hora da visita médica, recordem isto. Quando tratarem de conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam, só tem a superioridade da força. E aí, a gente parte para o Michel Foucault. O Foucault, ele, pela experiência dele também, mas ele se dispôs a trabalhar também a questão da loucura, mas não só a loucura. Ele vai trabalhar essa questão do disciplinamento dos corpos. Eu acho que um dos teóricos, assim, um dos filósofos que me chama a atenção pelo trabalho do Foucault. E ele vai lá no Vigiar e Punir, ele vai trabalhar essa questão da punição como espetáculo. Ele vai dizer que até o final do século XVIII, início do século XIX, até metade até o século XIX, mas antes disso aí, a punição ela era um espetáculo de rua. Os apenados, os condenados, eles eram objeto de espetáculo, da sua morte, da sua dor. E as pessoas iam para a rua para ver, assistir ao espetáculo das pessoas que estão ali sofrendo, sendo condenadas. Então, esse espetáculo, essas exposições das ruas, se dava de castigo, principalmente, se dava de várias formas. Através da fogueira, através da guilhotina, através das forcas, através do serrote, quando as pessoas eram esquartejadas, das correntes, que elas eram amarradas, colocadas de cabeça para baixo, ficavam lá, até morrer de fome, às vezes a própria morte pela fome. Tudo isso aí era feito em praça pública, para que as pessoas pudessem perceber. E aí o Foucault diz assim, esse tipo de suplício desaparece. A supressão do espetáculo punitivo, em alguns lugares, desaparece já no final do século XVIII, em outros lugares no início do século XIX e outro na metade do século XIX. Mas o certo é que esse tipo de exposição pirotécnica, espetacularizante, ela vai desaparecendo. E aí o Foucault diz assim, a punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal. Deixa o campo da percepção quase diária e entra no da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime, e não mais o abominável teatro. A mecânica exemplar da punição muda de engrenagem. Isso aí está lá no Vigiar e Punir. Livro Vigiar e Punir.
E aí ele diz assim, impõe-se ao castigo ou a pena, né, impõe-se o castigo a pena como forma de corrigir. E aí ele diz que a partir daí a rua, a praça, o público, o castigo em público, ele vai sendo evitado. E aí tomam-se outros mecanismos de correção, que eles chamam, que pode ser de que o poder, né, o governo, dizia que de qualquer modo era para corrigir, para educar, para curar, né? E aí, antes, esse castigo era a própria justiça, os juízes que faziam, eram eles, e isso aí pode ser a sociedade, a própria igreja, né? Eram eles que faziam com as próprias mãos a justiça. A justiça decretava e a justiça agia e punha em prática a condenação. A partir do século XVIII para o século XIX, essa punição ela é terceirizada, já não é mais a justiça, os juízes que fazem, passam a ser outras instituições, né? E aí ele diz, Foucault diz assim, toma um lugar a prisão, a reclusão, o trabalho forçado, a servidão de forçados, a interdição de domicílios e a deportação. Então, já não é mais um espetáculo da rua, mas já é uma forma de clausura, de castigo da clausura que vai fazer com que as pessoas sejam punidas. E aí o Foucault vai dizer que o corpo é colocado numa posição de instrumento. A quem qualquer intervenção, seja ela por reclusão, por interdição, e aí o livrinho dele sobre o discurso, esse livrinho aqui, é um livro interessante, um livro pequeno, que ele vai falar justamente essas formas de separação, né? Como é que elas se processam dentro do discurso, né? E aí ele vai falar, né, que essas formas de reclusão, de interdição, do enclausuramento, né, vai significar como um castigo a própria liberdade, o tolhimento, o impedimento da liberdade do homem. E aí já não é mais o castigo, aquele castigo da rua, imposto para espetacularizar, né? Que impunha pela dor, até pelo sadismo, né? Já é um castigo silencioso, um castigo distante dos olhos das pessoas, mas que continua sendo castigo, e até muitas vezes até pior do que aquele da rua. Aquele da rua matava de qualquer jeito, mas fora dos olhos das pessoas, distante dos olhos das pessoas, o castigo ele continua, e talvez de uma forma bem mais cruel. E aí ele vai dizer que o castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. E mais, os carrascos, os anatomistas do sofrimento dão lugar aos guardas, aos médicos, aos capelães, aos psiquiatras, aos psicólogos, aos professores. Por sua simples presença ao lado do condenado, eles contam à justiça o louvor de que ela precisa. Eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos últimos de sua ação punitiva. Enquanto antes os juízes chegou um momento que eles eram acusados de punir, de ser cruéis, como eles terceirizam e já tiram deles esse castigo, essa culpa. E aí a própria sociedade, os mecanismos de controle do poder passam a fazer isso aí. E aí, quando a gente chega nessa questão desses instrumentos que passam a terceirizar a punição, a gente tem a psiquiatria. E, para não ser muito longo, eu lembrei do filme sobre a Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira, eu já falei sobre ela um dia desse, quando eu estava falando da Eneida de Moraes. A Anísia da Silveira, em 2016, foi
foi feito, publicado, né, lançado um filme sobre a vida da Anísia da Silveira. É um filme muito interessante. Eu acho que quem tiver interesse é bom assistir, porque ele fala muito da, daquilo que a gente às vezes não consegue entender, né? Como é que a psiquiatria ela mudou muito para chegar aqui. E o que é que essa retirada desses direitos aí, a derrubada de todos esses instrumentos que hoje o SUS permite às pessoas, pode significar para a vida de muitos que necessitam de acolhimento. A Nilda Silveira, ela nasceu em 1905, e morreu em 1999. Ela se formou em 1927 em medicina. Numa turma de 157 homens, ela era a única mulher. E a tese dela, que ela defendeu para poder se tornar médica, é o ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Eu baixei a tese dela, foi escaneado, estava lendo, muito interessante. Quem tiver curiosidade, é bom baixar para ler a tese da Anísia Silveira. E ela, quando ela passa a trabalhar, no meio de um monte de homens, o filme mostra isso aí, ela vai se opor a muitas coisas, em que ela vê ali como que ela chama de castigo. Para ela, aquilo ali tudo era castigo que as pessoas impunham aos que estavam ali reclusos. Então, o filme é Nise, o Coração da Loucura, é de 2016, né? que tem quem faz o papel da Nise da Silveira e a Glória Pires. É um filme muito bonito, tá, né, no YouTube para baixar, para assistir. Quem quiser assistir, eu assisti 3 vezes. Quem quiser assistir, assiste. É um filme muito bonito. E ela vai... Então, ele vai mostrar como é que a Nise ela foi uma pioneira no Brasil para tentar mudar a situação dos locais de tratamento das pessoas que necessitavam de apoio, de ajuda, de acompanhamento. Ela foi presa junto com a Eneida de Moraes, junto com o Graciliano Ramos, junto com a Olga Benário, na época da ditadura de Getúlio Vargas. Ficou 1 ano e 6 meses, 18 meses presa. E tanto a Eneida quanto o Graciliano Ramos, eles falam dela. Ela era baixinha, tinha menos de 1,5 metro, mas ela dizia que ela era muito mais. Ela estava já quando velha, uma das últimas entrevistas dela, ela vê essa entrevista, mas ela dizia que ela estava sendo menos doutora e mais ela mesma. E então ela se opôs quando ela começou volta para a clínica para trabalhar. Ela vê que os tratamentos são cruéis, né? Então eram os eletrochoques, o choque de hiperglicêmico, que é o chamado o trabalho como insulínico, né? Que as pessoas perdem a consciência. A lobotomia, aquele que tira um pedaço do cérebro da pessoa, né? A quimioterapia e outros mais. Então ela se opõe a isso aí. E aí ela pensa que as pessoas que estão ali, que eram consideradas loucas, elas tinham muita coisa a falar, elas tinham coisas a revelar, elas podiam ajudar elas mesmas a superar as suas dificuldades. E aí ela passa a trabalhar, ela é jogada quase praticamente para uma espécie de almoxarifado. Lá ela transforma aquele almoxarifado num ateliê de arte, em que os doentes, entre aspas, vão pintar, vão mostrar a sua arte. E aí daí saem trabalhos lindíssimos, a ponto de ela receber elogios de um dos ácidos críticos da época, que é o Mário Pedrosa. O povo da década de 20 e 30 tinha aversão ao Mário Pedrosa. Ele era um crítico ferrenho das coisas. Mas ele foi, quando ela inaugurou, eles fizeram uma exposição
da pintura de alguns dos seus clientes. Ela detestava o nome paciente. Ela diz que o paciente eram os trabalhadores, não aqueles que estavam lá. Aqueles que estavam lá, eles eram clientes, estavam ali interagindo com eles. E aí ela cria depois o Museu da Imagem, onde estão no Rio de Janeiro, onde estão expostas as pinturas, os quadros, as pinturas dos clientes da Nice, né? E ela tem um livro, que é O Mundo das Imagens, em que ela vai trabalhar, vai mostrar essa questão do inconsciente. Ela era amiga, ela era leitora do Jung, e ela escreve para o Jung, depois o Jung escreve para ela, isso aí aparece no filme. Ela escreve uma espécie de biografia do Jung, né? Spinoza, ela escreve sobre Spinoza. Então, ela era assim, foi uma mulher muito além do seu tempo. Pensa isso, que ela nasce no início do século XX, 1905, se forma em 1927, numa época que a sociedade era extremamente machista. Apenas a medicina era uma profissão, um curso extremamente masculino. O George Simmel Simon, depende de como tu queira chamar, ele tem um texto sobre a cultura feminina, que ele punha em questão essa situação, que dizia que a medicina ela era típica do homem, não para a mulher, embora em algumas situações a mulher pudesse ser chamada para ajudar a resolver alguma coisa. Então, na década de 40, 50, quando ela começa a trabalhar com essa questão das pinturas e outros mais, foi inovador. A psiquiatria, os manicômios e outros lugares, eles são recentes longe de nós. E ainda, em alguns lugares ainda até existem. Eu lembro, muitos, eu não sou tão velho assim, mas os azates, por exemplo. Então, a gente pensar que a retirada de todas essas regulamentações do SUS que amparam as pessoas é retrocesso. É saber como é que vai ser feito. Mas para a gente pensar que há todo um caminho que se percorreu para que a humanização da psiquiatria, a humanização dos serviços às pessoas que deles precisam, fosse minimamente possível. O Erving Goffman, ele tem um textinho que ele diz assim: uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separadas da sociedade, mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso. Desde que consideremos que o aspecto característico das prisões pode ser encontrado em instituições cujos participantes não se comportaram de forma legal. Tudo aquilo que isso aí a gente vai ver pelo longo da história, né? Tudo aquilo que permitisse impedir as transgressões era feito, mas da pior forma possível. A pessoa, o lobotomizado, quando se tira um pedaço do cérebro dele, perde a sensibilidade. É isso que a Nise ela protestava, ela dizia. Ele vai perder a sensibilidade, ele vai perder a capacidade de sentir, de se emocionar. Todo esse processo de humanização da saúde, ao invés de regredir, a gente precisa progredir. Assim como nós temos avançado com relação à humanização do aborto, assim como nós temos avançado nos direitos das minorias, dos indígenas, quilombolas, dos homossexuais e outros mais, assim como nós avançamos e tende a regredir na questão dos alunos, na inclusão dos alunos. Eu trabalho numa escola inclusiva
que a gente vê, assim, apesar do pouco preparo que se tem, mas há um esforço muito grande de manter essa inclusão, para que todos se sintam parte de um todo, não separados, não ali o que a sociedade é, assim, os doentes para lá e os sadios para cá. Então a gente precisa pensar nesse tipo de situação. Eu aconselho a leitura. Eu aconselho a leitura de outro livro aqui, para quem quer entender essa questão do Michel Foucault. Esse livro aqui é de um professor meu, da UFAM, professor Nelson Noronha, que é Doença Mental e Liberdade. Vai fazer uma leitura sobre a ética do Michel Foucault, mas é um livro muito interessante. Então, quem tiver interesse de ler, uma propaganda do professor Nelson. E o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, a Ordem do Discurso, que é o livro dele, que ele vai trabalhar, a história da loucura, a história da sexualidade também, os três da história da sexualidade. Tem um 4 agora, que foi lançado em português, né? E a Anísio, a biografia da Anísio, o filme, eu aconselho que assistam o filme para poder entender, ver aí, é muito bonito o filme, é curto, 1h e 40 minutos, eu acho. E para que a gente comece a refletir, eu acho que precisa e não deixar que a gente regrida no tempo. Não. Que a gente possa pensar que a sociedade ela não pode voltar ao medievalismo. Não podemos voltar à barbárie. Né? O Benjamin diz que não há cultura que não seja de barbárie. Né? Não há documento de cultura que não seja documento de barbárie. Cada um deles traz a sua barbárie. E a história está aí para isso. Que a gente possa refletir sobre essas questões. Até mais.